Olá, pessoal! Resolvemos, né, Tatiane, fazer essa livezinha gravada por conta da chamada que nós estamos fazendo do curso que nós vamos dar gratuitamente. Estamos muito empolgadas, muito alegres com as pessoas que estão chegando no grupo, pessoas de outros países, pessoas aqui de outros estados. E aí a gente está gostando, por quê? Porque as pessoas estão se interessando, despertando interesse nesses assuntos, né, Tati? Sim, é uma alegria estar nesse movimento, começando o ano de 2024 com projetos, com movimento de nós descobrirmos mais habilidades em nós mesmos, como o tema da live fala, né? A cura quântica. O que é essa cura quântica? Esse movimento que nós temos que desenvolver ao longo de nossas vidas, não só no agora, mas dando uma continuidade, porque é uma ilusão, né? Quando a gente entra nesse universo, como se a gente fosse resolver todos os problemas, e não é. É um movimento, algo contínuo. E o quântico, ele nos convida a nos habilitar a nossa mente cada vez mais e desenvolvendo e praticando e se autoconhecendo e desprogramando e reprogramando. É um movimento constante, eu digo que é um exercício diário, porque nós não somos perfeitos, porque a perfeição ela não existe. Nós estamos a caminho de nos regenerarmos, de procurar nossa paz interior, nosso equilíbrio diante das situações que não podemos mudar, situações do mundo, da Terra. Então, o que nós fazemos? Procuramos manter o equilíbrio, buscar o equilíbrio rápido quando a gente desequilibra. Então, dizer que nós vamos ser perfeito é quem está dentro de um conceito religioso, com todo respeito a todas as religiões, achando que nós vamos achar a cura, a regeneração de tudo que já foi feito nesse planeta, da humanidade, é um ledo engano. Isso é com o tempo, isso é um trabalho de formiguinha a nível cósmico, a nível planetário, porque depende de cada ser humano fazendo a sua mudança, encontrando o seu equilíbrio diante daquilo que a gente não vai mudar. Sim. E para começarmos a refletir, nós separamos aqui uma frase sobre a cura quântica, que é uma brilhante investigação da habilidade de um aspecto da consciência, da mente, em corrigir espontaneamente outro aspecto da consciência. Essa frase já é uma grande reflexão, porque nós, quando refletimos nessa frase, nós tomamos consciência de que nós temos que investigar um aspecto nosso, da nossa consciência, investigar o quê? Descobrir habilidades, descobrir potenciais, e ao mesmo tempo que você está descobrindo o seu potencial a nível mental, você também está corrigindo um aspecto mental disfuncional que também é uma consciência, que está entrelaçado em todas essas realidades aqui. E de onde que vem essas consciências destes corpos disfuncionais? Todos nós temos os quaternários inferiores. E cada corpo quaternário tem um nível de consciência, tem memória. Dentro do DNA de cada um de nós, somos diferentes, mas somos semelhantes a níveis de tipo sanguíneo. Muitas pessoas têm o mesmo tipo sanguíneo. Não existe só uma pessoa com o mesmo tipo sanguíneo. Tem muitas doenças. Se eu fizer um exame de sangue, eu posso ter uma doença registrada no meu DNA, igual de possibilidades de tantas outras pessoas. Então, essa
esse aspecto da consciência que desenvolve habilidade para corrigir outro aspecto de uma outra consciência, ele, quando a gente reflete, a gente se remete aos corpos quaternários inferiores. Por quê? O corpo mental inferior é total disfuncional dentro do que nós temos aqui no planeta, né? No inconsciente coletivo. O emocional também está todo bagunçado. A gente não precisa nem analisar muito, é só olhar o que acontece no mundo de fora, ansiedade, depressão, várias doenças mentais surgindo, né? Estresse constante, né? Que a pessoa não consegue dominar a ansiedade, vai para o estresse, causando várias anomalias no corpo, né? Alergias respiratórias, alergias na pele. Tem gente que desenvolve doenças de difícil cura por conta do estresse. Então, a gente sabe que o domínio da mente em ter essa visão de cura quântica que acelera os elétrons, a nossa energia, o nosso campo de força, é que nos conduzem a ter um olhar e ter uma mudança de frequência, uma mudança de energia. Porque o quanto são elétrons, são fótons de luz que nós somos e que nós temos. Nós não enxergamos essa luz porque nós estamos dentro de um corpo biológico, né, cheio de bactérias, cheio de vírus, e aqui aqui tem esse universo. Se a gente tivesse uma máquina especial para dar uma olhada, como se fosse uma tomografia para olhar esses micro-organismos vivos, a gente não ia ver nenhuma aparência nossa, a gente só ia ver o movimento dos fungos, das bactérias, de todos esses elementos vivos que vivem dentro do nosso corpo. Então, a gente precisa, de forma inteligente, trazer esse aspecto nosso de fótons de luz para que possamos conversar com esse corpo biológico, com esse avatar aqui, que anima o nosso espírito, para que dentro da nossa experiência humana possamos avançar dentro desse ego que constituímos através da educação que nos foram dada, através da cultura que nós estamos, através de todo um legado também da humanidade. Sim. Outra frase importante que nós destacamos para trazer como reflexão para essa live é que a medicina oriental já comprovou que nós, seres humanos, somos a única espécie capaz de modificar as células através do pensamento. Quando nós entendemos essa premissa, que nós somos capazes de mudar as informações do que está disfuncional através dos pensamentos, é onde você desperta para assumir mais ainda o seu programa encarnacional, que vai ser abordado muito lá na jornada de reprogramação do DNA, porque todos nós temos um programa. Só que dentro desse programa nós podemos mudar as informações a nível celulares, porque nós podemos desenvolver uma doença, mas a nossa ciência também comprova que nós podemos mudar um estado mental e emocional que desprograma aquela doença, que faz uma limpeza naquelas células que estão doentes. E Deepak Chopra, Amit Goswami, que é um físico PhD, Deepak Chopra também um médico da física quântica, que estuda esses temas, eles falam muito sobre isso. Temos também a pioneira Louise Hay, que se curou de um câncer, e que ela militou muito em nome dessa expansão da consciência do pensamento.
dentro da metafísica, ela decodificou os padrões que alimentavam determinada doença num circuito repetitivo e ela trouxe outros padrões para poder modificar o circuito daquelas células. Hoje nós temos que olhar ampliado, por mais que nós sejamos reféns das doenças, das infinitas doenças, nós somos reféns dos vírus. Mesmo estando no autoconhecimento, a gente fica vulnerável ao vírus porque eles estão aqui. Nós tivemos uma pandemia, nós temos aí mutações que estão acontecendo o tempo inteiro em relação à carga viral, né? Temos vários tipos de gripe, temos vários tipos de mosquito que causam doenças, né? Tivemos o chikungunya, tivemos tantas outras que vêm as mutações dos vírus. Mas o legal dentro dessas mutações é que a medicina oriental prova que o ser humano é o único capaz de fazer uma correção dentro dessa disfuncionalidade que acontece no corpo físico. Tem o biólogo também renomado, Bruce Lipton, que fala: pensamentos curam mais que remédios. Então, não desanime se você já tem uma patologia instalada, uma hipertensão, uma diabetes, seja lá o que for que já esteja instalado no corpo físico. Não desanime, não se rotule, né? Até porque você pode encontrar um equilíbrio mesmo estando com o diagnóstico de uma doença. E que a doença ela não traga tanta os malefícios, os efeitos colaterais no organismo, os malefícios que até o próprio remédio que traz a cura, entre aspas, da doença, ou o estado de você não ficar atormentado com tanto... com tanta carga negativa que a doença causa, a mente consegue dominar e equilibrar aquela doença. Então, você, de repente, não vai achar a cura total da doença, mas você acha o equilíbrio e uma contenção para ela não avançar. Porque, geralmente, as doenças elas avançam de forma a danificar cada vez mais o organismo. Então, você também pode encontrar o equilíbrio dentro de um estado energético, físico, psíquico de uma doença. Isso também, a quântica, a cura quântica faz e estabiliza você. Consegue um padrão de estabilidade mental, estabilidade emocional, estabilidade do organismo, dos órgãos afetados pela doença. É importante nós nos conscientizarmos que o corpo possui uma mente. O corpo físico tem uma mente, tem uma informação. E ele tem esse registro dentro do DNA que vai fazer ele buscar um padrão que já está registrado no DNA, por algum motivo, por alguma experiência do passado, ou por um registro da genética. Então, são diversas possibilidades também que há de disfuncionalidade. Nós estamos na ilusão, né, do jogo, nós não conseguimos enxergar muito além dele, caso não sejamos buscadores. Porque até como buscador, você ainda está no Maia, você não tem verdade absoluta de nada, você tem a possibilidade de ir, como o Deepak Chopra falou, investigar essa outra consciência que faz parte de você, que muitos de nós denominamos como mente superior, eu superior, supraconsciência, supermente, são tudo sinônimos. E o que é essa supermente? É o primeiro corpo nosso de uma tríade superior que todos nós temos. É o primeiro degrau que nós alcançamos para poder estar aqui enxergando esta jornada terrena com uma lente ampliada da situação, do desafio.
Não significa que não vai experienciar o desafio, mas significa que vai olhar melhor, vamos dizer que vai ter um senso crítico do que está acontecendo. Opa, peraí, por que eu estou pensando dessa forma? Por que eu estou sentindo isso? E essa cura quântica é uma constância que deve ser praticada e buscada por você, indivíduo, que está como ser humano. E isso tem que ser uma coisa de rotina, você criar uma rotina para buscar esse equilíbrio constantemente. Não é, desisti, não dá certo. Fiz isso, fiz essa terapia, tá ótimo. E não é por aí. Quem acompanha nosso trabalho, quem já fez terapia conosco, sabe que são várias camadas que nós temos que descascar. A gente costuma dizer que são camadas das cascas de cebola, até achar o miolo da cebola, o miolo, lá, aquela razão de tudo. E nós vamos descortinando, enxergando além, para poder cada vez mais jogar uma outra mente, uma outra consciência em cima daquela mente, daquela consciência disfuncional. Porque a quântica, os fótons, né, de luz, eles nos ajudam a mudar um programa, a mudar um padrão mental que acarretou um desequilíbrio emocional. O quanto o fótons de luz, ele muda um elétron parado, ele leva nova informação para uma energia estagnada, uma energia que esteja parada no tempo e no espaço, dentro daquela realidade que você viveu, que hoje já não se faz mais importante, mas entre laços energéticos, dentro do seu emaranhado familiar, do seu emaranhado da epigenética, você está ligado de forma inconsciente. Mas hoje, a neurociência, a metafísica, o próprio estudo do quanto, da cura quântica e da epigenética nos ajudam a ter esse olhar mais profundo daquilo que eu estou ligado emocionalmente, psiquicamente, que eu não consigo virar a chave, que eu não consigo mudar aquele tipo de pensar e aquele tipo de sentir. Aquele padrão, né? A gente costuma dizer que é um padrão, um aprisionamento que tem um padrão emocional. Tem gente que fala assim, não adianta, eu nasci assim, vou morrer assim, eu vou levar isso para outra vida, já me acostumei com isso, ou então joga debaixo do tapete, enfim. Procrastina a sua cura, não dá mesmo passos firmes, passos que busca mesmo a razão daquela situação e daquela emoção em que você esteja vinculado. Eu digo isso de experiência própria, aqui nós não fantasiamos nada. Para você estar, eu acredito que toda pessoa que vem ser terapeuta, que vem trabalhar na área da saúde psíquica e emocional, ela fez curas em vários aspectos seus. Eu fiz curas em vários aspectos meus, eu posso falar isso, vamos dizer, de cadeira, né? Porque eu vivenciei muita visão diferente de mim mesma, muita visão diferente dos meus pais, muita visão diferente da minha família, do mundo que a gente vive, porque o mundo também, a gente fica num holograma, né? Um holograma psíquico, preso à psique do homem, da psique da humanidade, e também isso interfere na gente de forma inconsciente e às vezes consciente, onde você não tem força para sair daquele emaranhado psíquico. Porque se você tivesse uma lente, um aparelho especial, e você visse as teias de energia que te puxa para um lado, te puxa para o outro, e que você não consegue ficar no seu centro de equilíbrio,
nós viríamos, né, como isso é real, como essas energias tendem a nos puxar para baixo, tendem a nos deixar deprimidos, né, de mal com a vida, de mal consigo mesmo. Sim, como a minha mãe falou dessas teias, é preciso nós limparmos as teias de aranha que habitam na nossa mente. A gente, quando vai fazer uma limpeza na nossa casa, às vezes a aranha faz aquelas teias nos cantinhos, né? E a gente vai lá e tira aquela teia, porque não é higiênico ter uma teia de aranha dentro de casa. Geralmente ela vai fazer num jardim, num lugar que é o habitat dela, no jardim, no lado externo da casa, não dentro. A gente limpa. Então, fazendo essa analogia, nós temos que tirar as teias de aranha. E, Tati, existem teias fortes, resistentes. Porque eu tive uma experiência na casa do meu filho, ele tirando uma teia que realmente as fibras que a teia formou, que a aranha formou, ele não conseguia tirar. Então, cada vez mais, até as aranhas estão formando teias mais resistentes, mais fortes. Querem sair de dentro da casa, né? Vamos dizer assim. A aranha, dentro da parte arquetípica, ela pode ter até uma simbologia, porque os arquétipos são duais, tem a positividade e a negatividade, mas no lado sombra, dentro de uma casa, por exemplo, ela representa ali um emaranhado, uma sujeira dentro da casa, algo que precisa ser esclarecido, precisa ser limpo. E essa simbologia, como diz o Jung, né, que fala muito sobre arquétipos, ela está presente real nas casas, quando a gente vê casa que dá muita teia de aranha, que está sempre dando teia de aranha, são as pessoas que ali habitam, quando tem um excesso, que acabam materializando por algum estresse da vida, por algum desafio, algo que ela não está conseguindo transmutar. Um desleixo. Você sabe que a teia ela dá rápido, né? Mas se você tiver um desleixo mesmo com a higiene, né? Aquele caso também da teia que se materializou numa sessão de apometria? Sim, nós tivemos uma sessão de apometria que na outra semana, o espaço estava com muitas teias de aranha. E dali a gente teve um aprendizado na época que nos fez ter um olhar diferente, teias de aranhas escura e energética. Física, não física. Veio da fisicalidade, mas veio da parte energética de uma sujeira de um campo, de um campo informativo. Eu lembro desse caso. E aí se materializou na sala, mas de forma delas tecerem a teia, a fazer aquela teia de uma ponta a outra, de você ter que se abaixar, parecendo até filme de assombração. Porque quando a gente vê um filme de assombração, fazendo essa analogia... Aquele filme de assombração, né? A casa, quando a gente usando a simbologia para entender esse movimento mental de limpeza, a casa assombrada, ela está o quê? Ela está escura, ela está sem iluminação. Estagnada, parada, cheia de insetos, né? Com muitas teias de aranha. Ela vamos dizer que é uma casa com a mente poluída. Por conta das aranhas, né? A gente fala, essa casa aí está por conta das aranhas, de tão suja que está, né? E ali tem um campo energético que densificou pelos habitantes, a casa, né? As paredes, todo o material que nós usamos para construir qualquer objeto tem uma informação. Então, fala que vira-se casa mal assombrada, casa dos mortos, só que muitas das vezes são as próprias pessoas que ali residiram que estão ali com as suas impregnações energéticas. É só a gente observar os filmes, né, que são os próprios habitantes que estão num outro plano, que estão presos a alguma emoção. E falando de aranha, eu já tive uma experiência num momento que eu estava meio passando por uma dificuldade emocional, mesmo estando no universo do autoconhecimento. Eu, antes de dormir, quando fechei os olhos, abriu no meu terceiro olho uma enorme aranha eletrônica, que
disparava um raio saindo dela. E aí eu fui pesquisar melhor e eu falei, eu não dou autorização nenhuma para esse raio entrar dentro de mim. Eu até contei para minha mãe. E depois eu pesquisando, eu vi que essa aranha aparece para várias pessoas no terceiro olho, ou em sonhos, ou até em experiências ali, estágio de entrar no sono profundo, ainda estão ali despertas na onda mental que ainda está com consciência do que está vendo e essas aranhas eletrônicas aparecem. Então, essas aranhas eletrônicas, elas também querem construir as teias delas a nível de circuito mental, seja para potencializar uma ansiedade, seja para potencializar uma tristeza. Só que o homem, de maneira geral, não tem mente para ver o que está acontecendo no astral. Eu tive consciência, eu consegui ver. Eu me senti ameaçada por essa aranha gigante eletrônica. E eu falei, não quero isso, porque muitas das vezes nós fomos, eu não quero isso, eu não quero essa invasão no meu corpo. Muitas das vezes nós estamos tão imersos, inconscientes, nessa dor do ser humano, por todos os aspectos difíceis que temos, e ficamos vulneráveis a esses parasitas astrais que estão no lado sombra do arquétipo, que foi criado com essa representação, e é um sugador de energia. E a pessoa não sabe nem de onde que está vindo, porque aí é onde nasce a medicina oriental, a medicina quântica, que vem fazer essa limpeza desses circuitos disfuncionais que ficam volitando nos corpos quaternários inferiores e reforçam o padrão. Isso. Essas aranhas eletrônicas, que são inteligências artificiais, elas foram criadas por alguma consciência, né? Por algum ser, e que teriam um propósito, e ali elas atuam dentro do propósito dela. Nós sabemos que a mente, ela tem uma capacidade, um potencial incrível. Tem pessoas, tem seres, tanto físico quanto extrafísicos, que eles têm o total domínio da cocriação de gerar forças, gerarem artefatos, instrumentos para movimentar dentro de um domínio e dentro de uma conquista que queira, dentro de um ataque, dentro de uma obsessão, dentro de uma posse. E isso são fatos reais, que também não é a nossa... Os chips que eles implantam. Chips que eles implantam, não é o tema da nossa live, mas já que nós estamos falando sobre isso, falando sobre essas aranhas, né, que uma coisa foi puxando outra, e às vezes a pessoa tem esses chips de domínio e que de forma inconsciente e consciente também, ela não tem noção disso. E quando nós começamos a buscar esses tratamentos quânticos, quando nós começamos a ter o autoconhecimento e o autodomínio de si mesmo, nós vamos conseguindo sair desse emaranhado que, de alguma forma, de alguma época, você deu aval para acontecer com você, tá? Até durante o sono, quando você está num transtorno emocional muito grande, você fica com a sua energia baixa, e aí você perde o domínio de si mesmo, e essas inteligências, que são inteligentes, só que são inteligência... Sem senso crítico. Sem senso crítico, são inteligências contrária, não querem que a luz se faça presente na vida humana, querem que nós fiquemos cada vez mais subjugados, mais ignorantes, aproveitam e fazem essas ligações energéticas, como a Tatiane falou, mas como a Tatiane teve um domínio sobre si mesma, eu não quero isso, ela logo saiu vamos dizer, daquela vampirização energética que poderia acontecer, né? E a gente vai fazer uma live exclusiva falando sobre esse assunto, porque esse assunto aí... Vampirização energética. Vampirização energética, mas num nível profundo, né?
Ou até a gente convidar a Esmeralda e a Ametista para falar esse assunto aqui de forma leve, né? De forma alegre, para não deixar a coisa tão pesada. Eu acho que a nossa live está de bom tamanho, né? A gente quer meia horinha aqui, a gente não quer tomar o tempo de vocês também. E aí está aqui o convite de participar da jornada de reprogramação do DNA, para você despertar esse outro aspecto da sua consciência dentro de um processo investigativo para criar habilidades mentais. Porque o autoconhecimento, ele é constante, mas o que eu percebo ainda num todo, e até por mim, só que eu fiz os protocolos para poder conseguir ir observando e decodificando, é que a pessoa às vezes busca muita teoria, mas que a prática ainda ela não consegue trazer para a rotina dela. Aquilo lá no basicão do basicão. Dentro da Matrix. Então, a jornada de reprogramação convida você a olhar a teoria, mas ver a prática, que é palpável, que é um movimento que deve ser feito. E nós vamos falar nesses dias 11, 12 e 13 de janeiro. Vamos abordar, quem está no grupo já vai receber o cronograma de quais os temas, porque é importante a pessoa também saber que grupo que ela entrou, o que ela está assistindo. Sei que a curiosidade ela é boa, mas eu hoje entro só em grupos que vão ser de fato construtivo para a minha jornada. Eu não saio, eu já fui aquela que atirando para tudo que é canto, mas hoje eu sou seletiva, e nós convidamos você a fazer essa seleção. Se o que nós estamos falando aqui ressoou com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada de reprogramação do DNA, que vai ocorrer esta semana, nos dias 11, 12... Quinta-feira. Quinta, 11, 12, sexta e 13 vai ser um sábado de manhã, que vai ser uma horinha ali com prática, tá? Já dei o spoiler, então anota aí, salve a data, porque vai ser liberado só para quem está no grupo, porque nós, assim, percebemos quem está interessado e percebemos quem realmente está nesse movimento junto com a gente, de querer fazer acontecer e que está dando um movimento de continuidade na vida, de querer avançar. Um beijo grande, excelentes reflexões e até o nosso próximo encontro aqui. Nós vamos deixar também o link do grupo aqui embaixo da descrição desse vídeo. E se você gostou dessa live, compartilhe. Ainda dá tempo de convidar mais pessoas que estejam interessadas a estar conosco nesse movimento. E se você está olhando a primeira vez esse vídeo, chegou até você, inscreva-se no nosso canal para poder estar conectado nessa grande teia quântica do bem, da expansão da consciência, do despertar. O emaranhado também ele é dual. Ficamos presos em passados que nos retêm e que não deixam avançar, que nos deixam presos a alguma situação, mas também temos os emaranhados dos construtores, das consciências também que possuem afeto, carinho pela gente e que torce pelas nossas conquistas. É isso. Um beijo grande.